Metrópole Entrevista. E eu vou agora, com grande alegria, conversar com o médico sanitarista, ex-deputado, ex-secretário municipal de saúde do meio ambiente de São Paulo, candidato a presidente e a vice-presidente da República, Eduardo Jorge. Eduardo Jorge, muito bom dia. Tudo bem com você, meu amigo? Bom dia, Mário. Está me vendo bem? Vendo perfeitamente. E você, como vai? Está se cuidando aí na pandemia? Continua andando de bicicleta? Continuo com máscara, é claro. Continuo trabalhando também, porque eu sou funcionário da Secretaria da Saúde já há 44 anos. Agora até estou afastado, porque estamos aqui investigando se fomos contaminados ou não, mas isso são as circunstâncias que todos os 210 milhões de brasileiros estão sujeitos, né? Mas estou bem, sim. E é uma satisfação falar com o Mário mais uma vez, a Rádio Metrópolis e toda a rede que vocês têm pela Bahia toda, porque você sabe que eu sou baiano de nascimento, embora tenha esse privilégio de ser baiano do nascimento, embora nunca tive o privilégio de morar na Bahia. Por causa o meu pai, que também é baiano, aí de Madre de Deus, médico e oficial do Exército, sempre andou pelo Brasil inteiro e nunca moramos aí em Salvador. Mas é sempre uma satisfação falar com vocês. Eu estive em Salvador nos últimos anos algumas vezes, porque, como você falou, eu fui secretário de Saúde de São Paulo e fui secretário do Meio Ambiente 8 anos aqui em São Paulo, até 2012. E por isso o secretário de Meio Ambiente aí de vocês, de Salvador, o André Fraga, rapaz, engenheiro muito preparado, que aliás agora está afastado porque ele é pré-candidato a vereador do Partido Verde, do meu partido. O André Fraga me chamava aí várias vezes para ir visitar programas ambientais aí da Prefeitura de Salvador. Eu fui várias vezes nos últimos anos, tive essa felicidade. E realmente Salvador, nesses anos, ele se destacou na questão ambiental aqui no Brasil. O André Fraga era o presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Capitais de todo o Brasil. Organizou aquele encontro da ONU, apesar da má vontade de Brasília, aquele encontro da ONU sobre mudanças climáticas aí com o apoio do prefeito. E, por exemplo, aí, Salvador é uma cidade que o turismo tem um valor econômico muito grande, acredito, né? E um trabalho muito interessante que eu vi foi a recuperação das orlas, maravilhosas orlas, tanto a região lá de Itapuã até a Barra, mas não só, toda aquela recuperação, porque é uma atividade de proteção do meio ambiente daquela região e é também uma atividade econômica muito importante para Salvador. Mas, como eu disse, não só essa orla oceânica. Eu fui com o André ali na Ribeira, foi feito um trabalho muito importante naquela região da península de Itapajipe, de recuperação de toda a orla, da calçada, reorganizou aqueles bares e restaurantes daquela região toda de Itapajipe. Mas não só, eu peguei aquele trenzinho do subúrbio e fui até Piripiri. Também foi feito o trabalho de recuperação da orla, não foi só na Barra, não foi só em Amaralina, foi lá em Piripiri, no fim da estação do subúrbio, a orla estava lindíssima, muito bem cuidada, e não só, pegamos o barco e fomos até aquela ilha de Maré, né? Ilha de Maré, uma área belíssima, protegida do ponto de vista ambiental, recuperar o patrimônio cultural, 2 igrejinhas lindas recuperadas, inclusive aquela de Loreto, que olha para a Madre de Deus, é uma joia arquitetônica aquilo lá, e tem a praia com bandeira azul, que a bandeira azul significa entidades internacionais verificam a qualidade ambiental, saneamento, limpeza da água, recursos culturais e gastronômicos, e tem uma praia na Ilha de Maré com bandeira azul, que é a única do Brasil. Então, veja, né? O trabalho da Prefeitura na área ambiental aí em Salvador nos últimos anos foi muito bom, o André é um rapaz muito preparado, e eu tive essa felicidade de estar em Salvador nesses últimos anos várias vezes, visitando inclusive meus parentes que ainda moram aí.
Você sabe que essa praia que você fala aí é feita por uma fundação privada. Essa preservação toda ali de Loreto é um negócio fantástico, rapaz, realmente fantástico. Sabe, no princípio, inclusive, encontraram muita resistência os mantenedores da fundação de autoridades absolutamente ignorantes, rapaz, que achavam que não podia, embargava a obra, criava problema na justiça, mas felizmente foi vencido, rapaz, e aquilo realmente é um exemplo para a gente. Agora, Eduardo, a campanha que você foi candidato a presidente da República, para mim foi uma das melhores campanhas que eu assisti. Você sabe que eu já fui político, não sou mais, mas acompanho. Estou com 76 anos, tenho mais de 50 anos de vida pública, e eu nunca vi um candidato a presidente da República tão sincero, tão verdadeiro quanto você. Pena que o povo brasileiro não entendeu e não entende isso. Mas desde aquele momento, e já lhe conhecendo do passado, eu passei a ser um admirador desse seu jeito, né, dessa sua forma, dessa sua vida, né, porque não é somente uma coisa para marqueteiro, uma coisa para publicidade, é uma coisa real sua. E aí, olhando o Brasil de hoje, Eduardo, como é que você acha que nós chegamos ao ponto de eleger Bolsonaro presidente e ter um governo composto da forma com que ele compõe, como ele dirige o país? Qual a origem deste mal que nos aflige, no seu entendimento, Eduardo? Bom, obrigado. Você está falando da minha campanha pelo Partido Verde em 2014, né? Isso, exatamente. As pessoas perguntavam: por que você fala tão rápido? Bom, primeiro, porque eu tenho pouco tempo. E segundo, que como eu vivo, o que eu penso, o que eu falo, eu posso falar rápido e sai espontaneamente, né? Então, isso é muito importante. A questão da política ambiental, esses partidos verdes no mundo inteiro, que estão cada vez mais importantes na Europa, você está vendo o que está acontecendo, né? Implica uma mudança na forma de viver. E você não pode falar uma coisa se você não vive. Agora, se você vive, você pode falar com muita naturalidade, né? Essa que é a facilidade que eu tive em 2014. Tudo que eu falava é porque eu fazia, eu vivia, eu era, né? Então, isso facilita muito o contato. O povo vê quando a pessoa está falando a verdade ou quando está tentando enrolar. Mas você está falando já da outra campanha, da campanha de 2018 agora, né? Como é que nós chegamos nessa situação? Bom, Mário, nessa campanha de 2018 eu não fui candidato, mas fui vice da Marina, porque o Partido Verde se aliou com a Rede, a Marina era a nossa candidata, e eu fui ajudá-la como vice. Foi uma coisa muito difícil, Mário, porque a Marina, nós tínhamos um programa também muito bem elaborado, mas as pessoas não queriam ouvir as propostas. A campanha de 2018 foi um ajuste de contas entre duas correntes políticas, na extrema-direita e na extrema-esquerda. E eu fui entrevistado como vice várias vezes, e uma vez aqui em alguns debates, inclusive tive presente num debate com o atual vice-presidente, general Mourão, eu disse uma coisa que às vezes naquela época chocou muito, mas agora muita gente começou a repetir. O Bolsonaro é produto dos erros do Lula. Os governos da democracia, os governos do PSDB e do PT, foram os principais partidos da redemocratização, junto com o MDB, do qual você também era afiliado. O MDB, o PSDB e o PT foram os principais partidos da redemocratização do Brasil. Isso foi uma coisa muito boa para o povo. Muita coisa boa foi feita nesse período de 30 e poucos anos de democracia. A gente precisa ser justo com esses partidos, MDB, PSDB e PT. Mas, no entanto, esse período do PT, que foram quase 4 anos, 4 mandatos seguidos, que fizeram coisas importantes, fizeram coisas absurdas. É que eu não vou aqui ficar repetindo, né? Então, a eleição de 2018 foi um ajuste de contas não com os acertos do PT, com os desacertos do PT.
E a pessoa que aparecia como mais radicalmente anti-PT era o Bolsonaro. Então, as pessoas que queriam fazer esse ajuste de contas, queriam punir o PT pelos erros que cometeu absurdos nesses 16 anos que teve à frente do país, votavam nele. Não queriam conversar. A gente ia conversar com as pessoas nas ruas, nas feiras, e as pessoas, você é contra ou a favor, Lula? Nós somos a favor das nossas propostas. Criticamos o Lula, criticamos o Bolsonaro e temos nossas propostas, mas nós não queremos saber. Ou era Bolsonaro ou era Lula. E o PT não teve, vamos dizer assim, a humildade, a visão de abrir um espaço para um candidato mais de centro que tivesse condições de vencer essa onda bolsonarista, antilulista. Não teve. Manteve um candidato fantoche, o Lula não pôde ser candidato por questões, todo mundo sabe, jurídicas, né? E se manteve candidato até o fim. No começo, eu que conheço muito bem o PT, porque fui do PT 20 anos, saí em 2003, fui da direção e fui deputado federal 20 anos do PT, eu vi logo, né, no começo da campanha, Ketz, o Lula achava que o mais fácil dele vencer era vencer o Bolsonaro. Só que ele subestimou a reação do povo contra os erros dele. No decorrer da campanha, ele viu que não tinha mais jeito. Mas se manteve candidato porque ele queria se manter como líder da oposição para poder voltar lá na frente, em 2022. Quando foi impedido, indicou uma pessoa que andava na rua com a máscara dizendo: eu sou Lula. O candidato que ele votou no lugar dele não falava nem o que queria, o nome dele, falava: eu sou Lula. Então ele manteve, o PT e o Lula, manteve essa polarização Bolsonaro-Lula, através do candidato fantoche do Lula, até o final, mesmo sabendo que ia perder. Assim, essa é a saga, né, e a tristeza da eleição de 2018, e que agora nós colhemos os resultados. Eu voltando àquele debate que eu estava com o general Mourão. Foi um debate promovido, tinha todos os vices, e eu estava junto do general Mourão. Eu discuti com ele uma vez, disse: general, o seu candidato ficou quase 30 anos, o seu presidente Bolsonaro ficou quase 30 anos no Congresso, nunca fez nada. O Congresso é a escola de gestão pública mais importante do Brasil, onde as pessoas, deputados federais, apresentam projetos, negociam projetos com os partidos diferentes dele para chegar a consenso. O seu deputado, o seu candidato, Bolsonaro, passou 30 anos lá, nunca fez nada. Ele não tem, vamos dizer assim, preparo, ele não tem inteligência emocional para a coisa mais elementar que é um governante, é saber negociar com os diferentes para chegar a consensos. Me diga, general, o que o seu presidente fez no Congresso Nacional durante 30 anos? O general, coitado, não pode dizer nada, né? Nada. Então, veja, né? Por causa dessa polarização, a polarização vingativa, né, pelos erros cometidos pelo outro lado, chegamos a esse resultado. Eleger um presidente que não tem inteligência emocional para governar. Agora, como fazer, né? Até lá, como chegar até 2022? Aí você pode me perguntar o que é que eu acho também disso, né? E você acha que, Eduardo Jorge, nós vamos chegar a 2022 com essa crise sanitária, crise econômica, crise institucional, toda hora provocada pelo próprio presidente? Como é que a gente vai chegar ainda daqui a 2 anos para uma nova eleição? Bom, eu aprendi uma coisa, quando eu cheguei no Congresso Nacional, no final da década de 80, eu era o mais radical, da ala mais radical que tinha do PT. Nós não queríamos saber de discutir com os outros, nós queríamos era colocar nossas propostas e, se possível, impedir que os outros governassem. Mas fui aprendendo, né, e vendo que a democracia é o melhor regime. E fui abandonando aquelas ideias totalitárias, de derrubar de qualquer jeito os regimes eleitos pelos outros partidos, e começar a entender que a democracia é o melhor regime. E na democracia você tem que discutir com os diferentes para chegar a consenso de governar. Então foi um aprendizado muito importante. Eu agradeço isso ao período que eleito pelo PT, eu estive 20 anos no Congresso Nacional. E aprendi uma coisa, né?
quando eu estou na oposição e o governo de outro partido apresenta uma coisa boa, eu tenho que ajudar e apoiar até votar, às vezes, num projeto que veio do partido que está governando, do qual eu sou oposição. Aliás, esse foi um dos problemas principais que eu tive com o PT, né? Durante o período do PSDB que era governo. Tinha projetos bons, eu era a favor. Tinha projetos ruins, eu era contra. Bem, então, com esse aprendizado democrático, Mário, eu vejo que o Bolsonaro, apesar dessa polarização artificial que o Brasil foi jogado, né? O Brasil não é isso. O Brasil não é extrema-direita nem extrema-esquerda, né? O Brasil é um país que tem um sentido de moderação, onde o centro-direita e o centro-esquerda têm maioria da população. Mas por essa falsa polarização, por essa infeliz polarização, a gente tem um governo desse tipo. Mas mesmo assim ele ganhou a eleição. Ganhou a eleição, tem uma pauta de direita e quer e tem o direito de tentar colocá-la em vigor, desde que respeite a Constituição e os outros, né, as outras pessoas. Assim, no começo do governo, Mário, a minha oposição ao governo Bolsonaro, que nós somos oposição, o PV e eu, desde o primeiro dia do governo dele, era uma oposição construtiva, como foi a oposição que nós fizemos ao Fernando Henrique, ao PSDB, e a oposição que depois nós do PV fizemos ao governo Lula, uma oposição construtiva. Se ele propusesse alguma coisa que fosse aceitável, nós deveríamos apoiar. Então, isso em 2019 era considerado uma oposição moderada ao atual presidente, e eu era mesmo, como fui ao Lula, quando era do PV, e como fui ao Fernando Henrique, quando era ele presidente do PSDB. No entanto, por que mudou a minha posição hoje, Guedes? Porque em março de 2020, eu como médico de saúde pública, você falou, há 44 anos na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, no começo de março, eu vi que as vamos dizer assim, insanidades e as posturas imprudentes do presidente chegaram a um grau máximo com a atitude dele frente à pandemia mundial. Ele tinha atitudes erradas em outras políticas públicas, tinha, né? Mas aí é uma questão de oposição. Vamos lutar no Congresso, vamos lutar na rua, nos sindicatos, debater democraticamente, tentar derrotá-los. E ele tem direito às suas posições de direita, liberais, quer dizer, implantar, ele ganhou a eleição. Agora, o que eu disse em março, no começo de março, o presidente da República, que tem a tarefa, no caso do presidencialismo, de coordenar o trabalho de enfrentamento a uma pandemia como essa, trabalhando em conjunto com os 27 estados, com os 5.500 municípios. Dizer que a pandemia não é importante, que ele não vai fazer nada, que isso é uma gripinha, que isso é uma coisa que vai prejudicar a economia, vai prejudicar o governo dele, prejudicar a reeleição dele, ou seja, né, isso era março de 2020. Eu vi esse sujeito vai levar o país a um desastre. Ele vai levar o país a um desastre, porque o país tem um sistema único de saúde, que foi uma das coisas mais importantes que nós fizemos com a redemocratização. Os municípios, estados e o governo federal vêm trabalhando no SUS há 35 anos para colocar o país com uma estrutura de saúde que, como nunca teve, semelhante, nós queremos buscar uma estrutura semelhante ao que tem na Suécia, na Inglaterra, que são os nossos paradigmas do Sistema Nacional de Saúde, mas são 35 anos trabalhando, o Brasil fez muito nisso, né? Mas tem que ter uma coordenação, e a coordenação federal é insubstituível para ajudar os estados e municípios, e o presidente fugiu. O presidente sumiu, o piloto abandonou a nave e disse que não ia fazer nada, que aquilo ali era bobagem. O mundo inteiro se preocupando com isso, a Organização Mundial de Saúde dizendo da gravidade disso, orientando o que se tinha que fazer, e o presidente dizendo que isso aí era uma bobagem para prejudicar a campanha dele em 2022. Aí, Mário, em março desse ano, eu mudei de posição, de uma oposição moderada e construtiva, passei a defender o impeachment dele imediato. Em março, eu até me lembro porque os outros partidos de oposição achavam, eu defendi isso dentro do PV, tentei falar com outros partidos de oposição, eles achavam que isso era uma coisa extremada novamente minha, né? Mas não era. Por quê? Era uma visão de saúde pública. Não era uma oposição a políticas econômicas e sociais que porventura eu discorde dele. É uma questão de que ele ia levar o país a um desastre sanitário. Os estados e os municípios estavam tentando trabalhar, os prefeitos pressionados pelos governadores
tentando seguir a orientação da Organização Mundial de Saúde, e ele boicotando o esforço nacional, ele desorientando o povo, porque numa pandemia, uma das coisas mais importantes é a orientação pelos meios de comunicação, pelo rádio, pela TV, pelo exemplo dos governantes. E um dos pontos essenciais, que é o distanciamento social, se a autoridade máxima do país diz que aquilo não é para fazer aquilo, que ele não faz, que aquilo é errado, que aquilo é bobagem, imagine como isso repercute na população, porque o distanciamento exige disciplina, exige sacrifício, tem prejuízo para as pessoas, é uma coisa que eu faço porque tem que fazer. E o presidente fala que não precisa fazer, que não deve fazer, que é contra fazer, que é errado fazer. Então, Mário, eu disse, isso é crime contra a saúde pública e vai levar o país a uma catástrofe. Então, a partir de março, Mário, de começo de março, eu fui uma das primeiras pessoas aqui no Brasil que passou a dizer o seguinte: o Congresso Nacional tem que impedir esse sujeito. E o vice, que é o remédio que a Constituição prevê, é democrático, o impedimento não tem nada a ver de golpe, o impedimento é um remédio democrático que a Constituição prevê quando o presidente está prejudicando o país. Já foi feito 2 vezes nesse período da democracia e tinha que ser feito uma 3ª vez e já, porque senão o número de mortes no Brasil seria muito maior do que o previsto pelas estatísticas em outros países. E é o que está acontecendo. Então, a minha posição, desde março, Mário, é que o Congresso Nacional tem que impedir o presidente, tem que aplicar o impeachment, é o remédio constitucional, o vice tem que assumir. Alguns da oposição dizem, mas o vice é general. Primeiro, a Constituição diz que quando o presidente é impedido, o vice assume. Não sou eu, nem você que diz, é a Constituição que diz. E ele é general, mas ele é vice, e pelo menos ele acha que a ciência existe. É muito importante o nosso presidente acha que a ciência não vale nada. Pelo menos o nosso vice, o general, ele acha que a ciência existe, que mudança climática é um problema, que a pandemia existe. Então, esse é o remédio constitucional, e é isso que eu venho defendendo. O que acontece no Brasil, então, hoje o Brasil é o país do mundo que está tendo mais casos por dia. Mais casos por dia. Hoje, os Estados Unidos e o Brasil são os 2 focos principais da pandemia no mundo inteiro. Nós já chegamos a 75 mil mortes. E se você analisar, Mário, o padrão de outros países, por exemplo, os países ocidentais, para não comparar com países orientais, que têm diferenças políticas e culturais muito grandes conosco, que são variáveis que afetam a epidemia. Mas vamos comparar com países ditos ocidentais. Se você comparar com países ditos ocidentais da Europa que tiveram uma atitude não muito previdente, ao contrário da Alemanha, ao contrário de Portugal, que foram países que agiram de forma extraordinária, tiveram resultados muito importantes e bons para o seu povo, outros países europeus também descuidaram. A Itália, a Espanha, o próprio Reino Unido, a Suécia, até a Suécia. Eles chegaram no padrão, no final do ciclo, quando a curva de mortes começou a decair e agora está estabilizada, eles tiveram um padrão de 600 mortes para cada 1 milhão de habitantes. Isso foi Itália, Espanha, Suécia, Reino Unido. O Brasil já está com 75 mil mortes. Isso significa um padrão de cerca de 350 mortes para cada 1 milhão de brasileiros. E ainda a curva sobe, ainda a curva está subindo. Então, Mário, eu calculo que nós vamos chegar a 100 mil, talvez a 120 mil mortes, se o Brasil chegar no padrão que chegou a Espanha, a Itália, a Suécia, de 600 mortes por 1 milhão. Nós estamos ainda em 350 mortes para cada 1 milhão de brasileiros. Do jeito como o presidente está boicotando, prejudicando o esforço dos prefeitos, dos governadores do Sistema Único de Saúde, nós vamos chegar a 600 mortes por 1 milhão, ou significa 100, 120 mil mortos no Brasil. Isso é uma atitude, essa atitude do presidente é uma atitude criminosa em relação às famílias brasileiras. Por isso, eu sou pelo impedimento. Vamos dizer, mas ainda adianta, porque esse trabalho de luta dos SUS, dos prefeitos, dos governadores, do povo contra a epidemia, ainda vai até o final do ano e começo do ano que vem. Cada dia que ele fica lá em Brasília,
é um dia que mais sofrimento e mais mortes se traz para a população brasileira. Assim, eu sou pelo impedimento do presidente, pela aplicação do remédio que a Constituição, remédio constitucional democrático que a Constituição prevê, que é a imediata posse do vice-presidente e esperar que o vice-presidente trabalhe em conjunto com os governadores, com os prefeitos e com o povo que quer combater a pandemia. Agora, essa semana, terça-feira, antes de ontem, eu conversei com o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, e perguntei a ele sobre o impeachment. Ele disse que acha que não há como fazer o impeachment no meio da pandemia, iria trazer mais confusão. Isso é a opinião dele, ele não vai colocar em volta na ordem do dia. E do outro lado, a gente vê o presidente Bolsonaro, apesar de ter negado o tempo todo, se aproximando de uma base parlamentar, basicamente pelo Centrão, Roberto Jefferson, Valdemar da Costa Neto e outros, Arthur Lira e outros deputados, Ciro Nogueira, senadores, todos, aliás, envolvidos em grandes problemas para evitar a possibilidade do impeachment. E aí, o que você acha disso? Da postura de Rodrigo Maia e do presidente calçando ou segurando a base parlamentar? O Rodrigo Maia tem tido uma atuação muito boa, eu acho. O Congresso Nacional e o Judiciário no Brasil têm resistido de forma muito correta aos absurdos que o presidente tem defendido e proposto no país. Mas nesse ponto o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, está errado. Cada dia que passa, e nós vamos ainda numa longa jornada para chegar em dezembro e janeiro, são mais mortes que não deveriam ter acontecido pela falta de coordenação. Agora mesmo, estava vendo no jornal Estado de São Paulo de ontem, Mário Kertz, os municípios estão com uma liberação de 11 bilhões de reais penduradas há mês e meio lá em Brasília. Eles não soltam o dinheiro, não conseguem gastar e liberar o dinheiro para os municípios trabalharem no combate à pandemia. Quase 2 meses sem ministro da Saúde. Então, o Rodrigo está errado nisso aí. Muitas, não temos maioria. Tem maioria sim. Porque não tem maioria se você quiser fazer impeachment em relação a outras atitudes dele. Não tem. Realmente não tem. Mesmo que sejam coisas criminosas, ameaças à democracia que ele faz. Mas em relação, se o impeachment, como eu defendo desde o começo de março, for porque ele não ajuda no combate à epidemia, nós temos 70% de apoio no Brasil. Não temos menos do que isso. Ele não tem, mesmo com os mais fiéis defensores, ele não tem mais do que 25%, no máximo 30% de apoio na atitude dele irresponsável, criminosa em relação à pandemia. Portanto, o impeachment tem que ser focado no crime contra a saúde pública, contra o que está acontecendo com as famílias. Aí sim, o Rodrigo Maia e a maioria da Câmara vai ter apoio para fazer o impeachment. A questão é essa. Ele tem que focar o impeachment no crime contra a saúde pública. Não são nas outras acusações que tem contra o presidente da República. Eu acho, então, que o Rodrigo está errado nisso daí. E digo, o Congresso, se não fizer isso, vai ficar devendo quando chegarmos à contabilidade de 100 mil, 110 mil, 120 mil mortes no começo do ano que vem. Quanto ao presidente se aproximar de A, B ou C, isso aí só está passando o recibo, Mário. Porque antes ele dizia que não se importava com o Congresso, não se importava com o partido, com nenhum, nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Ele era ele mesmo e pronto, fazia tudo e acontecia. Ele viu que o impeachment estava batendo na garganta, no queixo, né? Por isso que ele correu para tentar capturar e tentar cooptar partidos que ele vivia acusando de serem corruptos. Na campanha, lembra disso, né? Na campanha ele era contra todos os corruptos. Agora, esses mesmos partidos que ele acusava de corrupção, ele corre para poder tentar um seguro contra o impeachment, ele sentiu que o impeachment estava chegando na garganta dele. Prova que, se nós formos para o impedimento em razão da irresponsabilidade do crime dele contra a saúde pública, nós vamos ter maioria na Câmara. Porque mesmo esses partidos que hoje ele está tentando capturar,
esses partidos vão buscar votos nas cidades, eles sabem o que aconteceu nas suas cidades, nos seus estados. Quero ver na hora de votar. Quero ver na hora de votar. Quando a contabilidade das mortes for subindo de 75 para 80, para 90, para 100, para 120 mil brasileiros mortos. Eduardo, muitíssimo obrigado, viu? É sempre um prazer conversar com você. Continue aí na sua luta e vamos voltar a conversar sempre aí. Um abração, Eduardo Jorge. Bom dia para você, meu amigo. Muito obrigado, Mário. E quero dar bom dia, inclusive para os meus queridos parentes que ainda tenho aí na Bahia. E eu continuo aqui com 71, grupo de risco, mas eu espero que eu vou aguentar.